Mais uma vez um prazer estar com a minha igreja querida, minha igreja amada, nessa noite que é uma noite de adoração ao nome do Senhor. Choveu bastante hoje, né, querido? Gente, pensei que Macaé ia acabar em água hoje, né? Mas glória a Deus, porque o Senhor mantém em equilíbrio todas as coisas. O Senhor sabe porque merecia essa água hoje. E eu profetizo que assim como essa água que caiu sobre a terra hoje, será a palavra que vai cair no teu coração, amém? Você pode sentar. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Estou vendo o rosto lá. Seja bem-vindo, queridão. Deus te abençoe. Qual o seu nome? Diego? Felipe? Tudo a ver, né, Diego com Felipe? Fala a verdade. Seja bem-vindo, Felipe. Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar e se revelar ao teu coração também nessa noite. Queridos, estamos prestes aí a chegar ao último mês do ano de 2017. Você pode dizer glória a Deus? Talvez no início do ano você pensou que nem ia chegar, né, meu irmão? Cara, como é que vai ser? Janeiro tá essa luta, essa prova. Mas esse é um ano que o Senhor tem nos levado a um conhecimento maior. Nós temos aprofundado as nossas raízes. Esse é o ano da maturidade. Você pode dizer glória a Deus? E ano que vem, 2018, será o ano da frutificação, porque depois da maturidade vem a frutificação. O Senhor lançou bases no seu coração através da sua palavra. Ele mesmo trouxe o crescimento, a maturidade, e depois vai vir a frutificação. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio, querido. Quero compartilhar uma palavra com você que se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 18. Provérbios 4, 18. A gente vai andar por algumas referências, mas eu quero falar hoje sobre o nosso coração. Como anda o teu coração? Pergunta para quem está do seu lado: como anda o teu coração? O coração, segundo a Bíblia, não o coração físico, mas o coração segundo aquilo que nós temos de mais precioso, aonde é o depósito das nossas emoções, da onde vem as revelações e da onde vem a certeza daquele que fala conosco. Geralmente nós usamos muito essa linguagem, né? Eu senti no meu coração, Deus se revelou, Deus falou comigo. Interessante que o coração, ele tem para nós assim grandes lições. E quando nós temos o nosso coração guardado em Deus, Deus pode se revelar a nós e continuar se revelando dia após dia. Porque o coração é como uma terra. E se a terra se encontra árida, não há revelação, não há frutificação. Mas se a terra se encontra preparada para receber, o Senhor pode lançar uma semente. E essa semente frutificar a 30, 60 e a 100 por um, amém? A parábola do semeador diz que o semeador ele saiu a semear. Enquanto ele estava passando, alguma semente caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos, outra caiu em boa terra e ela veio frutificar. Eu quero profetizar sobre o teu coração nessa noite que essa semente cairá em boa terra, amém? A palavra do Senhor diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem e em que tropeçam, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, aceita ou atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as
no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela mesmo fala sobre ela que ela é capaz de ir até a divisão exata entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Quem pode resistir à tua palavra, Senhor? Quem pode se opor à tua palavra? Ninguém. Ninguém pode, Senhor, se subjugar ou subjugar a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos ou até mesmo imaginamos. Essa é a tua palavra, Senhor. Fala o nosso coração, revela-nos a tua face, Senhor. Nos dá, Senhor, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possamos, Pai, mais uma vez dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Você já parou para pensar, algum dia na sua vida, tem dias que parece que o sol não está lá, é ou não é? Parece que o dia se tornou noite, parece que tudo saiu do nosso controle, e parece como se nós estivéssemos andando sobre um piso, e em determinado momento a gente pisa fora do nosso patamar e a gente perde totalmente a noção de onde nós estamos andando. Será que alguém já teve essa experiência, assim, já viveu dias como esse? Dias que parece que as perguntas não têm resposta. Dias que parecem que a água ela não é tão branca assim. As estrelas parecem que estão fora do lugar. E a nossa mente parece não processar as ideias que nós queremos pensar. Nós queremos ir para um caminho e a nossa mente ela acaba indo para outro caminho. Nós queremos pensar o bem e muitas vezes a nossa mente está nos levando a processar o mal. Interessante que eu estava lendo esse texto e a Bíblia ela é muito preciosa. O versículo 18 diz que a vereda dos justos, vereda é proteção, uma parede, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar e imaginar quão grande é a fidelidade do nosso Deus. Por pior que tenha sido o seu dia, por pior que tenha sido as notícias que você recebeu durante essa semana, a fidelidade do Senhor jamais deixou de se manifestar na sua vida. O ar jamais te faltou, o sol jamais deixou de nascer. Por mais que o dia pareça estar nublado, nós temos a certeza que Ele está lá.
porque Deus o colocou naquele lugar para exercer uma posição de governo. Na realidade, nós nem precisaríamos dele, porque nós temos a luz de acordo com a palavra do Senhor. Ele disse: haja luz e houve luz. Só basta a palavra do Senhor para que nós tenhamos a luz nascendo sobre a nossa vida. Mas o Senhor colocou cada coisa no seu devido lugar para te dizer que acima de todas as coisas, Ele é Deus. Amém? Mas como está o teu coração? Como está a tua alma nessa semana? Como estão os teus sentimentos? Sabe, o coração, a Bíblia diz que muitas vezes ele é enganoso. Muitas vezes ele nos leva para caminhos que não são os caminhos do Senhor. Muitas vezes nós temos colocado a nossa certeza no Senhor de acordo com a condição que nós estamos vivendo ou vivenciando. Mas eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. O Senhor é bom, a sua fidelidade dura de geração em geração. Por mais que tenha sido difícil a tua semana, a Bíblia fala que ainda que uma mãe que amamenta pudesse se esquecer do filho do seu ventre, todavia o Senhor não esquece de ti, porque Ele tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Amém ou não? E dias difíceis são dias em que o Senhor nos revela verdadeiras alianças. Aliança significa pacto, aquilo que traz um concílio, aquilo que traz um concerto, aquilo que traz uma união. Porque é muito fácil, querido, no dia fácil nós fazemos alianças, não é verdade? A Bíblia diz que em momentos de paz nós criamos amigos, mas é no momento de adversidade que nós conhecemos aqueles que são nossos verdadeiros irmãos. E como o Senhor tem revelado essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí no livro de Ruth. Está aí na sua Bíblia. Josué, Juízes, Ruth. Fidelidade versus infidelidade. Lealdade versus deslealdade. Sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Acompanha comigo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, Ruth capítulo 1, versículo 1, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Repita comigo, moabitas. Moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma
à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já é muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite viesse a ter marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filha minha. Que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou a ter com ela, e Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Queridos, a história que nós acabamos de ler é uma história um tanto quanto trágica. A Bíblia diz que existia uma mulher que se chamava Noemi, uma mulher que, tendo passado uma grande situação muito difícil na sua vida, um tempo em que os juízes estavam julgando a terra e a terra estava passando por um juízo de Deus, a terra em que elas habitavam, em Judá, ela tinha passado por uma grande fome. E essa situação fez com que Noemi e o seu marido Elimeleque saísse da sua cidade natal, da sua terra natal, e fosse peregrinar até os campos de Moabe. E chegando ali naquela terra, Noemi e o seu esposo edificou ali raízes, edificaram ali
fundamentos naquele lugar, até que os seus filhos tomaram para si mulheres moabitas daquele povo e constituíram com elas também uma família. E a Bíblia diz que no decorrer do tempo, o seu esposo Elimeleque, ele vem a sofrer aquilo que para ela seria a maior e a pior das provações que ela poderia viver, que era a morte. Mas até aí tudo bem, porque Noemi, ela possuía ainda 2 filhos, Malom e Quilion. Então a esperança de sustento, de alegria que Noemi tinha, ela deposita sobre os seus filhos, porque era natural que naquela época, principalmente o filho, homem, cuidasse da sua mãe, porque na ausência do seu pai, ele exercia o cuidado sobre a sua descendência. E passado algum tempo também, durante 10 anos depois, morrem também os seus 2 filhos. E agora a esperança que existia para a vida daquela mulher se esvai como um estalar de dedos. Interessante que são nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, é que o Senhor nos revela e nos mostra as verdadeiras alianças. No momento em que está indo tudo bem na nossa vida, parece que nós temos muitos amigos, temos muitas pessoas ao nosso lado, temos muitas pessoas com quem podemos abrir o nosso coração. Mas todos nós passamos por um momento de escassez. E passar pelo momento de escassez não é sinal de que Deus esqueceu de você. Não é sinal que Ele te abandonou. Não é sinal de que agora sim Deus está pesando a mão sobre você. Não. Amigos se faz em tempos de paz, mas é na angústia que se prova o seu valor. Amigos se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu valor. Fidelidade ou infidelidade, onde você tem vivido? Sabe, querido, esse conceito tem se aprofundado muito mais na minha mente durante esses dias, porque tudo que eu pensava que Deus pudesse querer ou imaginar ou pensar para os seus filhos era que nós fôssemos fiéis a Ele. Mas a fidelidade, na verdade, é o nível mais básico de alguém que pode se relacionar com Deus. Porque a fidelidade, ela está ligada somente ao ato. A fidelidade está ligada somente à questão de eu faço aquilo que me é cabível. Por quê? Fidelidade por fidelidade, todas as 2 mulheres eram fiéis à sua sogra. E haja visto que o nome Noemi significa agradável. Mas até mesmo aquela que era agradável passou pelo momento de amargura, passou pelo momento de tristeza, de olhar para si mesmo e dizer: com grande amargura o Todo-Poderoso tem me afligido. Mas no momento talvez de maior provação, no momento talvez de maior confusão na sua mente, o Senhor levanta uma pessoa que estaria ao seu lado. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que nos piores momentos da sua vida, Deus vai levantar verdadeiros amigos, verdadeiras alianças, que vão dizer para você: pode contar comigo, que eu estou contigo porque deve é. Eu estou contigo porque deve é. Tudo que elas tinham eram os seus filhos, Malom e Quilion. E aí naquele momento ela perde os seus filhos. E a mulher que já havia perdido o seu marido perde também a certeza do seu sustento. E aí ela chega para as suas 2 noras e libera uma palavra dizendo, versículo 8: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe.
e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Ela estava dizendo o seguinte: olha, até aqui já deu, até aqui vocês foram fiéis, podem voltar cada uma para a casa de vocês, porque eu estou abençoando. Vai você para a casa da sua mãe, vai você para a casa da sua mãe também, e a partir de agora começa uma nova vida, parte do zero. Eu estou abençoando. Você pode construir uma nova família, tomar um novo esposo, ter filhos e seguir a sua vida, porque a partir de hoje eu não tenho mais nada para te oferecer, eu não tenho mais nada para te dar. E interessante, querido, que Noemi tinha duas noras. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Orfa significa pescoço e Ruth significa amizade. No momento que ela libera as suas duas noras, ela libera as noras debaixo de uma palavra de bênção. Olha o que diz o versículo de número 9: o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. As duas foram com Noemi até aquele ponto, até aquele momento. Mas nesse momento, a Bíblia diz que se levantou uma grande aliança. Versículo 11 diz que Noemi libera uma palavra sobre ela, após elas fazerem a seguinte afirmação: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Sabe, é aquela aliança que diz com você: olha, eu estou contigo para o que der e vier, eu estou contigo para qualquer momento. Mas Noemi não queria se fazer pesada sobre a vida daquelas mulheres. Falou assim: não, filhas minhas, podem ir, podem seguir a sua vida. Versículo de número 11. E ela revela o seu coração, dizendo o seguinte: eu tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Noemi está dizendo, entre outras palavras: eu tenho mais alguma coisa para oferecer para vocês, eu tenho mais alguma coisa para dar. E o versículo 12 continua dizendo: e ainda que tivesse, vocês esperariam eles nascerem, se tornarem adultos, para que então vocês pudessem constituir família. Eis que eu já sou muito velha para dar marido para cada uma de vocês. E a Bíblia diz no versículo 14: que então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Fidelidade versus infidelidade. Podemos dizer que essas mulheres foram fiéis, querido? Sim ou não? Mas olha o que diz o versículo de número 14: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Se apegou a ela. Amigos se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu valor. Amigo se faz em tempos de paz, mas é na luta, é na angústia que se prova o seu valor. Talvez você tenha vivido momentos como esse, momentos de fome, momentos que talvez você não pode apresentar ou oferecer mais nada. Mas eu profetizo que nesse momento o Senhor vai levantar verdadeiras alianças na sua vida, amém, querido? Interessante que Noemi continua a insistir com Ruth e diz para ela: olha só, Ruth, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insiste para que te deixe,
e te afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Não insiste, porque eu vou com você até onde você for. Se for preciso caminhar com você até a morte, ali, Noemi, eu vou estar com você. Fidelidade versus infidelidade. Lealdade versus deslealdade. Em que nível você tem andado? No nível de amizade, a fidelidade basta. Mas no nível de aliança, a fidelidade já não basta. Além da fidelidade é necessário a lealdade. Porque fidelidade é aquilo que você faz enquanto está na presença. Lealdade é aquilo que você faz quando não está na presença. Aquela mulher tinha todos argumentos possíveis para dizer: muito obrigado, Noemi, até aqui eu fui contigo, mas a partir daqui eu vou seguir a minha vida. Cuida da sua vida, porque eu sou muito nova ainda, e daqui para frente eu preciso constituir a minha própria família. Mas Ruth falou assim: não insiste, Noemi, porque aonde quer que você for, estarei contigo. Versículo de número 17: onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A verdadeira aliança, querido, é aquela que supera os momentos de adversidade. O Salmo de número 27, ele diz: Senhor é minha salvação, a quem temerei? Quando os meus adversários vieram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se levantasse contra mim, eu não temeria mal algum, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me recolherá e pôr-me-á sobre uma rocha. Tudo que você precisa, querido, é do Senhor. Tudo que você necessita é do Senhor. Existem alguns rompimentos, talvez na minha e na sua vida, que você pode encarar como se Deus estivesse te punindo. Não. Talvez em alguns momentos você olhe e parece que as coisas estão desorganizadas ao seu redor. É Deus mexendo no seu interior para que você volte a ouvir a voz dEle. Existem momentos que até mesmo a prosperidade, ela nos afasta do Senhor. E eu provo para você. A Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 13, que após o Senhor ter liberado uma palavra em direção à vida de Abraão, dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus, vai para o lugar que eu vou te enviar. A Bíblia fala que Abraão, ele pega o seu sobrinho Ló e ele começa a peregrinar por aquelas terras. E chega num determinado momento que Abraão, ele prospera tanto e Ló prospera tanto também, que eles já não podiam caminhar juntos. Porque os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. E Abraão chega e fala assim: peraí, Ló, a gente tem que dar um jeito nessa situação. Escolhe uma direção. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não dá mais para a gente caminhar junto. E a Bíblia diz, vamos lá em Gênesis, depois a gente volta aqui em Ruth. Gênesis capítulo 13. Porque toda essa terra que vejo, versículo de número 15: hei de dar a ti a tua semente para sempre,
E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também será contada a tua semente. Olha o que diz o versículo de número 14. E disse o Senhor a Abraão, o que está dizendo aí na sua Bíblia? Depois. Existem alguns rompimentos que é o próprio Deus que provoca, para que você volte a ouvir a voz dele. Deus apareceu para Abraão e falou com ele no versículo 12. Eu não sei se Deus deixou de falar com ele nesse intervalo, mas fato é que a Bíblia registra, no capítulo 13, no versículo 14, que depois que Ló se aparta dele, ele volta a ouvir a voz de Deus. Abraão tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele ia herdar toda essa terra, de forma que se ele pudesse contar as estrelas do céu, assim também seria contada a sua descendência. Mas por algum momento ele tira os olhos da promessa de Deus e coloca diante daquilo que ele tinha como garantia. Quando as tuas garantias te faltarem, querido, será que é possível continuar acreditando na palavra do Senhor? Volta para Ruth, volta. Olha o versículo de número 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de falar sobre aquilo. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. A verdadeira aliança te leva ao lugar do alimento, a casa do pão. Se existe alguma aliança que tem te desviado da casa do pão, querido, rompe com essa aliança, porque a casa do pão é a casa do Senhor. Aqui é onde há alimento para a tua vida, para a tua alma, para a tua família. É aqui onde a palavra se revela e traz para você transformação. Vem habitar na casa do pão, querido. Vem para Belém, vem para a presença do Senhor. Por onde você tem andado? O Senhor te chama hoje para vir para a casa do pão. E entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Não é esta amável? Não é esta aquela que sempre foi doce? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, mas me chamai Mara, porque com grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ou seja, ela está dizendo: não me chame mais Noemi, porque aquela velha mulher não sou mais eu. A situação que eu vivo hoje é uma situação de amargura. Mara representa isso, amarga, aquela que é dura, aquela que sabe, é aquela pessoa que só produz amargura. E ela dá uma declaração dizendo no versículo 21, olha o retrato que ela diz: cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. E assim que Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava aos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Elas tinham saído no momento da dificuldade, mas a verdadeira aliança levou elas a chegarem no exato momento da colheita da cevada. A verdadeira aliança, querido, ela vai te produzir um lugar em Deus, aonde a palavra contrária não pode tirar a certeza daquilo que Deus falou ao teu coração. Ruth entrou num novo nível. Ela saiu apenas do nível da fidelidade, foi para o nível da lealdade. Ela vai com Noemi, elas chegam a Belém no início da colheita das cevadas.
Ruth foi alguém levantado por Deus para estar ao lado de Noemi, no tempo que ela mais precisava. Mas o que Ruth não sabia era que o honrar a aliança produziria nela não só um efeito sobre a sua vida, mas um efeito sobre toda a sua geração. Lembra que eu falei de Abraão? A Bíblia diz que quando Abraão ele se aparta de Ló, a Bíblia diz que Ló ele vai habitar nas campinas do Jordão e vai montando as suas tendas até chegar na cidade de Sodoma e Gomorra. Porque muitas vezes uma falsa aliança quer te levar e te guiar por um lugar onde os teus olhos podem contemplar aquilo que te favorece. Mas Abraão resolveu ouvir a voz de Deus. Só que naquele dia que eles estavam lá habitando em Sodoma e Gomorra, o povo daquele lugar era mau. E veio um grande juízo sobre aquela terra. E a Bíblia diz que naquele dia onde houve um juízo sobre Sodoma e Gomorra, antes que o juízo se completasse, querido, pega isso no seu espírito. A Bíblia diz que por Ló ter rompido a sua aliança com Abraão, naquele dia ele cometeu algo fora da presença de Deus. Ló teve uma relação com as suas duas filhas. Dali nasceram os Amonitas e os Moabitas. E os Amonitas e os Moabitas eram dois povos que eram inimigos do povo do Senhor. E havia um decreto, se você ler lá em Levítico, que os Moabitas eles não podiam entrar no templo, eles não podiam adorar o Senhor, eles adoravam a outros tipos de Deus. E a Bíblia diz que Ruth, ela era Moabita. Só que no dia que ela decide manter a sua aliança com a sua sogra Noemi, Deus muda a sua sorte. Se você ler lá na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que na árvore genealógica o nome de Ruth se faz presente. Sabe por quê? Porque ela declarou com a sua boca: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu vou contigo, Noemi, até onde você for. E é da descendência de Ruth que vem o rei Davi, e é da descendência de Davi que vem o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, querido, que sobre qualquer decreto de maldição sobre a sua vida, você pode trazer a bondade do Senhor através da sua aliança com Ele. Aliança, diga comigo, aliança. E a Bíblia diz que aquele ano era um ano da remissão, e Boaz era o seu remidor mais próximo. Existia alguém antes de Boaz, mas para que isso acontecesse era necessário que Ruth ouvisse as instruções de Noemi. Ruth tinha força, mas Noemi tinha instrução. E aí, que pena que a gente não pode explorar aqui todo o livro até o capítulo 4. Mas se você ler depois, são 4 capítulos apenas, você vai ver que Ruth, por ouvir a voz de Noemi, ela muda não só a sua história, mas a história de toda a sua descendência. Fidelidade ou infidelidade, lealdade ou deslealdade. O Senhor está falando com você o teu coração. Em qual nível está o teu coração? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Fica de pé comigo, vamos orar.
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, porque não há nada que nos sustente em dias difíceis que não seja a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos momentos que nós mais precisamos, o Senhor levanta, Deus, verdadeiras alianças. O Senhor levanta, Pai, verdadeiros amigos, verdadeiras pessoas que podem caminhar conosco e dividir aquilo que o Senhor tem colocado para nós como corpo. Por isso, Pai, nessa noite eu quero te agradecer, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem se revelado, o Senhor tem se mostrado um Deus fiel. Assim, Pai, como foi Ruth para com Noemi, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor levante aqueles, ó Pai, que estarão conosco no tempo da escassez, no tempo da fome. Talvez, Pai, alguns viveram esse tempo no ano de 2017, mas em meio a todas essas aflições, nós temos certeza que o Senhor tem produzido em nós maturidade. O Senhor tem produzido em nós, Pai, alegria. E 2018 nós podemos declarar que nós frutificaremos na sua presença. Nós viveremos o melhor da nossa vida, Pai, porque não há nada que seja, Pai, demasiadamente impossível. Por isso, ó Pai, sobre todo esse mês de dezembro, que vai começar, Pai, nessa semana, nós queremos profetizar toda sorte de bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Pai, que aquilo que eles não viveram até novembro, eles possam viver em dezembro. Que o Senhor possa trazer, Pai, a revelação da tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor é o Deus dos dias bons, o Senhor é o Deus dos dias maus. Sobre todas as coisas está a tua vontade, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos declarar que nós somos inteiramente dependentes de Ti. Nós somos inteiramente dependentes de Ti. E o que nos move, Senhor, não são as circunstâncias, o que nos move é a Tua palavra. Se Jezabel vem contra nós, Pai, nós vamos contra ela em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, se Jezabel vem com palavras de intimidação, Deus, nós vamos, Pai, em nome do Senhor dos Exércitos. Se Golias se levanta contra nós, Pai, o Senhor nos unge, Pai, com a tua força, assim como o Senhor se apoderou de Davi, e a partir daquele momento ele guerreava as suas guerras. Pai, nós nos levantamos como guerreiro, como pessoas de aliança nesse tempo, e dizemos, ó Pai, que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Nós não somos derrotados. Nós não somos, Pai, um povozinho qualquer. Não, nós somos guerreiros do Senhor. Não há palavra contrária sobre a nossa vida, Pai, que possa impedir o agir de Deus sobre nós. Porque agindo Deus, agindo o Senhor, quem pode impedir? Querido, eu quero te convidar a você levantar a sua voz nessa noite e orar como um guerreiro. Orar como alguém que conhece a Deus. Orar como alguém que tem aliança com o Deus de Israel. O seu Deus não é um Deus qualquer. O seu Deus é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Por isso, nesses dias, o Senhor nos coloca verdadeiras alianças nas nossas vidas. E nós podemos dizer que santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. 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 Santo é o Senhor dos Exércitos.
Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Outro igual. Santo és, Senhor. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me